Daí, amigos do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa. E hoje a gente tem que fazer uma pergunta, porque muita coisa diferente acontecendo, instabilidade geopolítica, mas a gente tem que lembrar aquela mensagem de Jesus, há um livro Boa Nova, ditado a Chico Xavier, onde ele diz: quem governa o mundo é Deus. Mas a gente pode se perguntar: o apocalipse já começou? Daí, galera do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um programa, esse programa que a gente está sempre tentando trazer os temas atuais para a gente bater um papo. E é tão interessante quando a gente vai fazer esse movimento de pesquisa para cada programa novo, que a gente acaba, né, trazendo algum debate, alguma questão. É incrível como a doutrina espírita tem muito embasamento para os dilemas modernos. E aí eu sugiro uma forma de pesquisa muito importante, que, claro que o Google, né, tá aí para nos ajudar, uma ferramenta maravilhosa, e dentro do Google, se a gente colocar lá Bíblia do Caminho Tema, a gente acha sempre bastante coisa. E para falar do Apocalipse, eu me inspirei numa palestra de Haroldo Dutra Dias. Essa palestra eu vou indicar para vocês aqui, vou pedir para o Flavinho depois colocar na descrição, que é uma palestra muito equilibrada, muito legal. A palestra tem o título de Transição Planetária 2023, que é uma palestra de encerramento dos 113 anos de um centro espírita. E essa palestra, então, tá lá na rádio, na Web Rádio Fraternidade, beleza? Web Rádio Fraternidade, Haroldo Dutra Dias, Transição Planetária 2023. Quem quiser, dá uma conferida lá. E por que eu trouxe ela? Porque para nós entendermos as transformações do clima, as transformações sociais, os dilemas, o Haroldo traz um dado muito importante para a gente meditar isso. Que lá nos anos 30, 40, 50, ali, quando a gente começa, por exemplo, a ter as obras de André Luiz, a partir dos anos 40, nós temos lá a abordagem de Nosso Lar, das colônias espirituais, de tudo aquilo que envolvia essa dinâmica até então não tão esclarecida a respeito da vida na outra esfera, né? Da vida do outro lado do véu. E a partir do André Luiz nós temos uma especificidade muito grande, até em detalhes, em minúcias, acerca de como as pessoas estão vivendo nesses lugares, lembrando sempre que nós temos essa separação, encarnado, desencarnado, porque aqui nós estamos todos misturados, né, por laços de geografia, de etnia, de família, enfim, estamos associados, independente da nossa natureza espiritual, da nossa condição espiritual, enquanto no plano espiritual nós estamos associados por afinidade, por vibração. Ou seja, no plano espiritual, não importa o quanto você ama o seu irmão, seu pai ou sua mãe, se você não estiver no mesmo padrão vibratório deles, você não vai estar possivelmente na mesma colônia espiritual e não vai estar na mesma condição de ter esse contato contínuo, natural, espontâneo que a gente tem aqui, por exemplo, independente da nossa condição espiritual, a gente liga para um amigo, liga para outro, a gente tem essa possibilidade. A gente vai ver isso no livro Nosso Lar. Até no filme Nosso Lar isso é um pouquinho retratado, né? Mas no livro a gente tem isso bem detalhado. E na série André Luiz, de uma forma muito mais extensa, a gente percebe que essa segregação vibracional, ou seja, os bons ficam com os bons, os médios com os médios, e aqueles que são maus ficam numa situação mais difícil, porque eles não conseguem nem enxergar os espíritos superiores a eles, que é o caso do próprio André Luiz, que a gente sabe que é Carlos Chagas, que não conseguia enxergar a sua mãe, porque o seu padrão vibratório, os seus interesses, né, lhe diminuíram a percepção espiritual, portanto, ele não enxergava a própria mãe. Então, se nós pensarmos que nós estamos num momento de transição como esse, em que lá, naquela época, nós tínhamos 2 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, e hoje nós temos 8 bilhões, o que aconteceu, né, gente? Esses espíritos que estavam no plano espiritual, esses espíritos que estavam no umbral, reencarnaram todos. E somos nós que cá estamos tentando remediar os erros, né, que a gente fez no passado. Então, o umbral esvaziou e ele está presente na Terra hoje. Muitos dos quais se perdendo aí em teorias, ideologias, disputas, brigando com família, com isso e com aquilo, achando formas de ir embora daqui, né? Porque, gente, quem não aproveitar
essa encarnação não volta para a Terra, vai para um planeta que Jesus está preparando lá, ao que tudo indica, Quiron, um planeta no estágio inicial de evolução, iniciando a sua trajetória evolutiva, como aconteceu com a Terra quando recebeu espíritos de Capela, nessa civilização. É evidente que a Terra já teve outras civilizações, mas essa última civilização que nós estamos matriculados, nós temos os casos lá dos arianos, dos egípcios, dos adâmicos, dos gregos, que receberam, né, vamos dizer assim, uma terra primitiva e vieram com conhecimento técnico, com conhecimento científico, alguns com conhecimento religioso, que era o caso dos judeus, que tinham conhecimento religioso mais próximo do que a gente tem hoje. E aí, mas os outros, eles tinham muitas tecnologias que até hoje a gente não conhece, na verdade. Ninguém sabe direito como os egípcios conseguiram fazer as pirâmides. Essa é a verdade. Porque tem tecnologia ali hoje que a gente não tem para cortar granito. Quem já trabalhei em construção civil, sei que para cortar uma pedra não é fácil. Imagina pedras gigantescas como aquelas lá coladas com junta seca, enfim, toda aquela questão também do conhecimento astronômico, né, que envolve a construção daqueles templos. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque se nós não aproveitarmos, a gente vai ser deportado. E aí nós temos casos já desde a Segunda Guerra Mundial, nós temos até uma própria declaração do Chico, né, falando que a Lua, por exemplo, nossa Lua terrestre, era um planeta prisão, né, era um local de prisão de espíritos, ponto de partida para outros lugares, onde eles iam iniciar seu projeto de desenvolvimento em outros lugares, associados à sua condição evolutiva. E o Chico, inclusive, tinha acesso a sua mediunidade, permitia que ele ouvisse esses espíritos, muitas vezes se lamentando, deportados que estavam sendo lá pós-Segunda Guerra Mundial, e a gente já pode imaginar quem eram esses espíritos que pós-Segunda Guerra Mundial estavam indo para lá. Depois fica a famosa, né, o exílio de Hitler, onde ele teria sido condenado a 1000 anos para pensar o que ele tinha feito, para depois iniciar seu processo de resgate, onde Mahatma Gandhi pede para ele fazer essa tutela, né? Porque Gandhi, em vida, tenta impedir Hitler de fazer aquilo que ele estava fazendo. Na época, ele ridicularizou Gandhi, mas mesmo assim, esse espírito de alta envergadura, então, pediu a Jesus que ajudasse esse pobre coitado, né, na condição que ele está hoje, a poder se redimir dos crimes que ele cometeu contra o planeta Terra todo. Né? E aí a gente começa a entender que a lógica da reencarnação, junto com a evolução do planeta, ela começa agora a chegar num ponto de culminância. E aí o próprio Jesus, lá na ilha de Patmos, ele narra o Apocalipse para João. E é tão interessante, né, que esse momento, né, ele narra para João, é quase que por psicofonia, tem lá o seu escriba anotando tudo que estava lá, que João estava falando, claro, que com figuras muito importantes. Tem um livro do Marco Paulo de Espírito Santo, né? De Espírito, Marco Paulo de Espírito, e o Marco Paulo, ele pega a obra do Chico, pega o Apocalipse, e ele começa a mostrar para ver em que parte do Apocalipse nós já estamos, e nós estamos, evidentemente, no cumprimento das suas profecias. Por que nós estamos isso, gente? Porque Emmanuel, lá no livro O Consolador, ao responder uma pergunta, quando nós estaríamos em regeneração, ele é categórico a dizer a data, que por volta do ano 2057, nós já estaríamos em regeneração. Isso significa que se nós estamos migrando, fazendo a transição planetária de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós temos 30 anos. 34, para ser exato, né? É isso? 34 anos para a gente mudar o nosso padrão vibratório da Terra, e aí é necessário que esses espíritos sejam retirados. Kardec fala isso também nas obras básicas, dizendo que nós vamos ter que fazer esse processo de mudança acelerado, né? A própria Terra vai acelerar esse processo com as questões que se envolvem para a migração, né, de tantos espíritos que estão aqui. Ou seja, se nós não aproveitarmos, por que a Terra vai se tornar regeneração? Porque os maus vão sair dela. Os maus vão sair dela, vão ficar os bons, e os bons vão se preocupar em reparar os seus erros, e vão reparar os seus erros por muitos séculos, 300, 400, 700 anos, vão reparar os seus erros, e aí nós vamos, a partir de então,
evoluir para um estágio melhor, né? Daqui talvez 1000 anos, 800 anos, a gente vai estar numa condição de regeneração real e aí preparando para ser, quem sabe, na próxima era, um planeta feliz, um planeta onde nós já reparamos os nossos crimes e estamos agora entrando numa outra condição. Mas o que é importante, então, nós sabermos nesse sentido? Que nós estamos no momento certo, nós somos os trabalhadores da última hora e nós temos o compromisso espiritual de transformar a Terra num lugar melhor e aproveitar as oportunidades que nós temos diante de nós, cada uma delas, todos os dias, de fazermos a diferença na vida e no coração das pessoas. Nós não temos mais tempo a perder. Vamos lembrar daquela palavra de Jesus, onde nós vamos fazer, onde ele narra, né, uma pessoa que ia fazer uma oferenda, já que os judeus faziam oferendas, e ele diz, antes de colocar a oferenda no altar, reconcilia-te depressa com teu irmão, para que ele não te entregue ao juiz. Pois estamos diante do juízo. Essa é a grande verdade. Que a gente se reconcilie com aqueles nossos irmãos que a gente tem algum tipo de problema, que a gente possa fazer a vontade de Deus dentro dos nossos corações, lembrando que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, vamos fazer esse movimento de abrir a nossa consciência, vamos abrir o nosso livro querido de mensagem, aquele livro que a gente está lendo, vamos manter a leitura, vamos botar aquela música que nos eleva o pensamento, para depois a gente poder também ter uma resposta, uma reação automática melhor. Vamos fazer o evangelho ao acordar, ao dormir, para que também a gente possa ter um dia melhor e quando a gente for dormir, a gente possa chegar no plano espiritual, numa condição espiritual mais satisfatória, para a gente ter contato com o nosso anjo da guarda, a gente ter contato com as pessoas que a gente ama, para que a gente possa receber os conselhos necessários para a tarefa que a gente vem desempenhando no mundo. Então, é muito importante esse momento. Vai ser o fim? O fim, segundo o Haroldo nos lembra, é muito legal essa passagem dele. O fim, segundo o Haroldo nos lembra, é a vitória do evangelho sobre toda a terra. Então, gente, quem governa o mundo é Deus. Diante do decreto dele, todas as maldades, tudo que está acontecendo de errado, se esvai. Nós estamos diante dos nossos próprios karmas, lidando com os nossos irmãos equivalentes a nós, que estão nos fazendo passar por algumas coisas que nós precisamos. Agora, nada impede que nós sejamos melhores e façamos o bem àqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor, e que eles sintam na nossa presença uma condição espiritual de amor, de compaixão. Evidentemente que, ainda imperfeitos que somos, com altos e baixos muitas vezes, mas perseverando no bem até o fim. Antigamente, a gente pegava o estandarte do Cristo e queria matar as pessoas que não concordavam com a gente, infelizmente. Agora é a hora de nós usarmos o Evangelho, usarmos a doutrina espírita, que é uma doutrina de todas as pessoas, gente. Não é só dos espíritas, não. Eu conheço evangélico que amou ler Paulo Estevão. Eu conheço os católicos que são reencarnacionistas, que têm crença na reencarnação, mas adoram ir na igreja. E eles sabem da importância da caridade, sabem da importância de fazer o bem, e estão comprometidos com a mudança de um mundo para melhor. Então, todos nós, irmanados nesse grande espírito cristão que nos une, que nos aproxima, a gente urge fazer o bem. Que a gente entre nos trabalhos voluntários que a gente possa, que a gente se matricule nos estudos e nesses trabalhos, né? A comunhão, por exemplo, eu tive uma vez aí, fiquei encantado com a quantidade de trabalhos sociais que tem na Comunhão Espírita de Brasília. Aqui em Torres, onde eu moro, também são vários trabalhos sociais. Idosos, gente, a gente pode ajudar os idosos que estão precisando muito de carinho, a gente pode ajudar as crianças, né, nos trabalhos que a gente faz, a gente pode pegar alimentos dos restaurantes que vão para o lixo aos montes e distribuir. Hoje tem até uma lei que permite isso de uma forma, uma lei recente, inclusive, permite fazer isso de uma forma bem fácil e, principalmente, que a gente possa orar e vibrar, vigiar também, para que a gente, no dia a dia, consiga dar conta das nossas demandas. Mas sem esquecer que nós devemos fazer, nós somos o que fazemos. Não adianta nós ficarmos só mentalizando coisas boas e a gente não colocar a mão na massa. Então, tudo que nós realmente fazemos de concreto, seja divulgar a palavra de Jesus através do verbo, mas também das nossas ações, seja tocar os corações através de uma música no lugar que está precisando. E, enfim, até plantar umas árvores frutíferas. Vai que a gente precisa, né? Os passarinhos. Eu era criança, nós andávamos na rua, a gente catava uma goiaba, uma bergamota, uma maçã, a gente fazia nessa... Hoje é difícil, aqui na nossa região parece que ficou difícil, né? Hoje só querem plantar flor bonita,
ou coisa para paisagismo, para embelezar. E isso está, e até na obra do nosso querido Chico, né, que ele sugere que se nós pudéssemos plantar, se não me engano, André Luiz falando, árvores frutíferas nos terrenos baldios, espalhar por aí, com certeza nós temos elementos até nutritivos se espalhando para os nossos passarinhos e para nós também, de alguma forma, no futuro, que a gente não sabe como vai ser essa transição planetária. Isso está lá no Apocalipse. E ele pode vir de uma forma muito difícil para todos nós. A gente tem que estar preparado, porque as tensões são muito graves. Nós recebemos uma comunicação aqui, mediúnica no Centro Espírita, onde ele nos lembra que nós temos a doutrina espírita, mas que antes nós usávamos as armas de uma forma errada, que agora nossas armas estão no coração, e que a gente deve usar o nosso coração para vencer pelo Cristo. E que, se for necessário, até a nossa vida a gente vai ter que, em algum momento, né, dar o nosso testemunho de fé, de amor, de coragem, de compaixão, porque é possível que as coisas escalem, e se elas escalarem para algo difícil, nada melhor do que nós termos fé em nosso Senhor e fazermos o bem que está ao nosso alcance. Se não for assim, se for pelo amor, que Deus queira que seja, e nós estivermos a pleno trabalho, a pleno vapor, que coisa maravilhosa, gente, nós vamos chegar muito bem e vamos colher, não só nessa encarnação, mas nas seguintes, na Terra já regenerada, os frutos do nosso trabalho, e não num planeta primitivo que está iniciando o seu processo evolutivo, lá quase saindo do homem das cavernas, né, naquelas primeiras sociedades tribais que a gente teve aqui na Terra. Imagina as dificuldades que nós estaríamos passando, expectativa de vida baixa, ausência de medicamentos, lutas constantes pela sobrevivência. Então, nós temos o dever e o compromisso conosco mesmos de fazermos acontecer, de fazermos a diferença, e que Jesus nos ampare nesse Natal, nos próximos, a nós darmos o nosso testemunho, sobretudo pela renúncia de um pouquinho do nosso tempo, de um pouquinho do nosso recurso, em favor da grande obra que é a doutrina espírita, que é o cristianismo, e que, sobretudo, se transforma em caridade, em estudo também, que estudo também é caridade, né, gente? A gente lê uma obra, lê um livro, divulga, como esse trabalho aqui que a Comunhão faz, a gente também está salvando vidas e, sobretudo, aliviando os corações e educando para a vida imortal, que é aquela que, de fato, faz diferença nas nossas vidas. Gente, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e façam alguma coisa diferente. Pense naquele trabalho social que tu pode fazer, pense naquele lar de idosos que tu pode visitar, pensa naquelas árvores que tu pode plantar, pensa e naquilo que tu pode fazer hoje, amanhã, quem tu precisa pedir para perdoar, o momento é agora. O momento é agora. Nós estamos, sim, em pleno apocalipse. Estamos, sim, em plena transição planetária. Apocalipse significa transformação, né, gente? Revelação. Então, nós estamos nesse processo de transformação e estamos, sim, com a bênção de Deus migrando para uma era melhor. Que a gente possa embarcar nela com os méritos de quem viveu bem. Tchau para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.